Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para o nosso segundo episódio da série Proative. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso primeiro episódio, tá bom? Bom, o nosso episódio de hoje falaremos sobre o altruísmo. Gente do céu, o que tem a ver altruísmo com proatividade, com enfrentamento de estresse? Calma, gente. Vocês verão que tem tudo a ver. Bom, passemos primeiro para a definição de altruísmo. Então, altruísmo é a capacidade que o ser humano possui, então, de ofertar, de se manifestar em benefício de alguém, para a melhoria do bem-estar deste outro, né? Então, quando nós pensamos em ações altruístas, nós dizemos de ações que muitas vezes esse indivíduo diminui um pouquinho o seu bem-estar em prol do outro. Alguns teóricos dizem de a dor do altruísmo. Por que dor do altruísmo? Porque a pessoa, quando ela resolve doar-se para alguém, fazer o bem de alguém ou trabalhar para o bem-estar de alguém, essa pessoa, de alguma forma, ela pode deixar de fazer algo para si, ou seja, diminuir um benefício próprio em prol do outro. Então, por exemplo, temos situações de uma pessoa que ela teria um dinheiro para investir na vida dela, mas ela opta para doar, para ajudar alguém que precisa, um necessitado, uma comunidade, uma ONG ou alguém da família, entende? O seu tempo, se eu vou para uma instituição de longa permanência para ajudar idosos com alguma dificuldade, se eu vou para algum abrigo, se eu vou para um ambiente de catástrofe natural, eu estou doando meu tempo. Então é o que eles falam de uma dor, ou seja, o comportamento altruísta exige sim uma renúncia muitas vezes dessa pessoa. No entanto, o que a gente sabe também? Que as pessoas altruístas ou que desempenham ações altruístas, elas têm um bem-estar e uma saúde mental muito boa. Por quê? Tem alguns estudos que distinguem o altruísmo do altruísmo puro, do altruísmo voltado a um senso de prazer. O que é esse altruísmo puro? É algo que eu tenho que dar, que eu dou uma parcela desse dinheiro. Então, por exemplo, empresas que resolvem ajudar alguma instituição, alguma ONG, e ali elas têm uma ajuda, elas oferecem ajuda, vocês entendem? Só que elas têm também um benefício, entre aspas, que é o abatimento, por exemplo, do imposto de renda. Não deixa de ser um altruísmo, de ser uma ajuda, mas de certa forma não é o que nós chamamos de genuíno para um bem-estar desse indivíduo, que é o segundo polo, onde essas ações altruístas, elas são exclusivamente voltadas para que o outro seja beneficiado. E é muito interessante porque tem estudos na neurociência demonstrando áreas cerebrais que são afetadas à medida que pessoas relatam as suas ações altruístas de ajudar o outro. Quando nós pensamos, então, nessas ações altruístas, é interessante perceber que muitas das pessoas que resolvem ajudar e se doar para o outro, elas têm uma idade um pouco mais avançada. Vocês sabiam disso? Pois é, muitas pesquisas mostram que os idosos apresentam mais comportamentos altruístas do que os jovens adultos. Alguns apontam que é porque o jovem adulto ele está numa fase de construção, de aquisição de bens, de organização de tempo com a família e por aí vai. Enquanto muitas vezes o idoso ele tem um tempo um pouco maior e ele tem uma estabilidade financeira que o permite a essas ações. Eu sei que você está pensando, então eu não preciso te preocupar, ufa, que eu não tenho ações altruístas. Não! Ações altruístas podem ser trabalhadas na nossa vida, porque nós podemos trabalhar com a gestão dos nossos recursos e também com a gestão do nosso tempo. Vai safar dessa não, não vai mesmo. Por quê? Porque os benefícios são maravilhosos do comportamento altruísta, né? Como eu falei anteriormente, da saúde mental e do bem-estar. E um outro, que complementa para o enfrentamento do estresse. Então, eu tenho uma saúde mental legal, isso me traz bem-estar. Então,
Chegou o estressor, eu já tenho essa força, esse equipamento junto comigo que me ajude. Mas uma outra questão muito importante é que alguns dados indicam que pessoas que ao longo da vida ajudaram, serviram o outro, né, contribuíram de alguma forma com uma outra pessoa, sem buscar nenhum tipo de benefício em troca, essas pessoas ao longo do tempo, quando em estado de muita necessidade, elas conseguem esse recurso de pessoas que as auxiliem. E por que é importante a gente frisar essa questão de não querer nada em troca? Alguns estudos também indicam que um dos comportamentos altruístas mais genuínos e que demonstram maior prazer e satisfação para o indivíduo são aquelas pessoas que gostam de fazer o bem, de ajudar esse outro, de promover o bem-estar desse outro, só que gostam de fazer isso em sigilo. Não gostam de contar para ninguém, gostam de ficar escondidinha essa informação e só elas, vamos dizer, se beneficiarem com essa ação, entende? Muito interessante esse ponto, né? Como você não faz algo que é para querer aplausos, atenção, mas porque genuinamente você enxerga a necessidade dessa outra pessoa. Então, por exemplo, nós temos um estudo bem interessante nos Estados Unidos, onde eles identificaram que idosos ou pessoas de meia idade que observaram algum parente, algum amigo que tinha uma demanda para cuidado na saúde física, essas mesmas pessoas ao longo da vida, né, era um estudo de muitos anos, essas pessoas quando elas precisavam, rapidamente elas conseguiam um recurso para ajudar no seu momento de dor e de angústia. Bom, eu espero que essa reflexão tenha mexido um pouquinho aí com a sua percepção de como anda a sua ação. Como que você anda aí? Tá percebendo a necessidade do outro? Só para finalizar, eu gostaria só de acrescentar que uma das questões também dessa troca, principalmente quando nós fazemos essas trocas e nos doamos para outros, para vizinhos e amigos, essas pessoas passam a nos conhecer melhor. E quando elas nos conhecem melhor, de certa forma elas percebem também alterações que estão ocorrendo conosco, alterações emocionais ou mesmo financeiras, e aí essas pessoas rapidamente se ligam, se conectam à nossa necessidade, tá? Bom, é outro benefício aí que eu tinha esquecido de falar. Bom, pessoal, agora finalizando mesmo, espero que tenha sido muito enriquecedor esse momento para você, e aí nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e a gente se vê!